Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e quero colocar aqui os meus pensamentos a respeito do Supremo Tribunal Federal, que no meu ponto de vista o Supremo Tribunal acabou, ele foi implodido por dentro pelos seus ministros. Está claríssimo, com água cristalina, o STF acabou. Só não vê quem não quer. Vem cá, vamos pensar um pouquinho e raciocinar. Qual é o principal objetivo do STF? Ser o guardião da Constituição brasileira. Está acontecendo isso? O STF está sendo guardião da Constituição brasileira vigente? Não, pelo contrário. Nós vimos a todo instante os seus ministros querendo rasgar esta Constituição. E rasgar de uma maneira não legal, porque existiria a PEC para fazer mudanças dentro da Constituição. E eles não querem nem fazer PEC. Eles querem simplesmente rasgar, tanto monocraticamente como em conjunto. Tá certo? Isso é o que está acontecendo, o que está vindo a toda hora e todo instante. Quem é que não vê isso? Qual deve ser o principal juramento de um ministro para ser indicado e integrar o STF? Prometer defender a Constituição brasileira vigente. Acima de tudo e a qualquer custo. Este é o papel do ministro do STF, já que o STF é o guardião da Constituição. Qual deveria ser... Bom, vamos deixar isso aqui para o final. Bom, se nós olharmos aí constantemente, isso já vem de muito tempo, o senhor Lewandowski é um dos principais subversivos dentro do STF, que quer quebrar, acabar com o STF, acabar com a Constituição brasileira, no braço, na mão, rasgando a Constituição, os artigos da Constituição, como aconteceu no impeachment da Dilma, que ele, como presidente do Supremo Tribunal Federal, patrocinou aquela palhaçada democrática. Ele e o senhor Renan Calheiros. E o mais interessante é que não teve um só ministro do STF que contestasse aquilo, que colocasse aquilo como um perigo para a nossa sociedade. Aquele rasgamento da Constituição da maneira que foi rasgada. Tá certo? Depois, vem sucedendo fatos após fatos. O senhor Dias Toffoli, que é um petista, é um capacho do Lula e do Zé Disseu, foi para o Supremo Tribunal Federal exatamente para isso, para implodir o Supremo Tribunal Federal. Basta lhe dizer que ele fez o inquérito das fake news, e o inquérito da fake news não passou pelo Ministério Público, quebrando as regras da Constituição. E além disso, o relator ele escolheu pessoalmente, sem que fosse sorteado, quebrando as regras do Supremo Tribunal Federal, ou seja, rasgando de vez a Constituição brasileira. E isso não se fala mais, e continua esse inquérito aí, um assombro, um fantasma pendurado na cabeça das pessoas. E se nós olharmos agora, por que eu acho que acabou o STF? Quem de vocês teria a coragem de acreditar, de entrar com processo no STF e acreditar que seria julgado honestamente? Não há. Eu não tenho nenhuma dúvida que o brasileiro, de uma maneira geral, não acredita que os processos que estão sendo julgados no STF tenham um julgamento honesto, um julgamento republicano. Esses julgamentos estão cheios de suspeitas a respeito de como isso está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal tem como objetivo, né,
julgar os senadores, os deputados, porque ele tem o foro privilegiado. E o que é que faz o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Federal engaveta, põe na gaveta o Aécio Neves, põe o Aloysio Mercadante, põe o Collor, põe todo mundo na gaveta, segura ali, não sai, não processo, não continua, esperando que um dia isso venha a caducar e esse processo perca todo o seu sentido. Isto é papel do Supremo Tribunal Federal ativo? Não é. Isso é o Supremo Tribunal Federal morto. Ele está morto, pendurado na cabeça da gente, com uma bomba de hidrogênio. A gente não sabe o que vai acontecer. Isso aí pode acontecer a qualquer hora, um desmando desse qualquer, e levar a sociedade brasileira de rodão. Levar esse país ao caos absoluto e total numa questão de ordem. Isso é o que pode acontecer. Então, esse Supremo Tribunal Federal tem que separar e reformar. Primeira reforma, colocar todos esses ministros para fora. Tirando esses ministros para fora por falta de capacidade, por falta de ação, por falta de coerência com seus objetivos. E aproveitar para nomear novos ministros dentro de determinadas condições bem claras, que o objetivo deles é defender a Constituição vigente do Brasil. Se quiser mudar alguma coisa, tem que mudar legalmente a lei, e a Constituição permite isso. Não querer mudar na sua própria vontade, como acontece com o senhor Gilmar Mendes, acontece com Lewandowski, acontece com os demais ministros. Basta dizer que essa última decisão do STF a respeito da reeleição da Câmara, do presidente da Câmara e do Senado, foi um absurdo, algo que não poderia nem aceitar para discutir. Foi discutido e só não foi avante por causa de 6 votos a 5, ou seja, um voto a mais, quando na realidade isso não poderia nem sequer ser discutido. Estava claramente na Constituição. A reeleição de presidente da Câmara e do Senado não pode no mesmo exercício. Tá certo? Então, o que o STF está fazendo aí? O STF está sendo uma fonte enorme, geradora de insegurança. Quem é que pode estar seguro num país que tem um STF como esse? Que tem os ministros como esse que estão querendo e mostrando, botando a cara ali fora, cara limpa, sem esconder que eles querem rasgar a Constituição. Não é possível que isso permaneça. Nós temos que consertar esse país, nós temos que dar ordem a esse país. Qual deveria ser o castigo imputado ao ministro que não cumprisse o seu mandamento? Ser destituído do cargo e considerado um criminoso da pátria. Toda vez que acontecesse como Lewandowski fez com o impeachment da Dilma, como esses 5 juízes fizeram agora, com a reeleição do presidente da Câmara e do Senado, esses juízes seriam destituídos do cargo e seriam considerados criminosos da pátria, inclusive para a cadeia, porque a responsabilidade dele, o principal objetivo deles é defender a Constituição vigente, não agir contra a Constituição da maneira que eles agiram. Meus amigos, nós temos que consertar isso. Por outro lado, eu quero também dizer alguma coisa aqui a respeito das Forças Armadas. Para que servem as Forças Armadas nesse país? Está servindo de enfeite à Constituição. Porque o objetivo principal das Forças Armadas aí, no caso, é manter a ordem. Os poderes constituídos não podem interferir um no outro. Se um está interferindo no outro, a ordem está atacada. Então, as Forças Armadas
deverão ser chamados pelo executivo para pôr ordem na casa. E o que foi que aconteceu até agora? Toda hora está havendo intervenção de um poder no outro. E isto é completamente ilegal, conforme, inconstitucional, conforme a nossa Constituição brasileira. E o que faz o seu Jair Bolsonaro? O seu Jair Bolsonaro é o chefe do executivo. O chefe do executivo é o chefe das Forças Armadas. As Forças Armadas estão subjugadas ao chefe do executivo, subordinada ao chefe do executivo. Porque o Bolsonaro, toda vez que houver, ou que houvesse uma interferência de um poder no outro, ele não chamasse as Forças Armadas e mandasse que ela colocar, e pedisse para ela colocar a casa em ordem. Isso é um processo normal da Constituição. Agora, não é normal que os poderes ficam interferindo no outro e o senhor Bolsonaro fique calado. Não exercite o poder que ele tem de convocar as Forças Armadas para dar solução para isso. Pessoal, temos que atacar a Constituição da maneira que eu estou atacando, mostrando o que é que ela está fazendo de errado. Eu não sou advogado. Eu posso estar dizendo muitas coisas aqui e talvez eu não esteja certo. Mas eu penso, eu tenho cabeça, eu sou uma cabeça pensante, eu não tenho preguiça de pensar. E eu quero ver as coisas certas, eu quero ver as coisas agindo, eu quero ver esse país andando dentro da Constituição. No mínimo, dentro da Constituição. Eu não quero ver um país em caos porque ninguém cumpre a Constituição. Vamos trabalhar para defender uma Constituição, que ela seja uma Constituição, no momento que ela está vigente, ela tem que ser defendida pelo Supremo Tribunal Federal. E todo e qualquer ministro, para ser ministro do STF, tem que aceitar e fazer o juramento de que ele vai prometer defender, prometer só não, defender a Constituição brasileira vigente. No momento que ele entrou, ele olha a Constituição, lê a Carta da Constituição, é aquilo ali que ele tem que defender. Se ele tiver de mudar alguma coisa, existem instrumentos legais dados pela própria Constituição para que ele comece a pensar numa mudança na Constituição. Vamos para frente, Brasil. Vamos consertar esse Brasil. Um abraço e até a próxima. Não podemos perder tempo. O Brasil está perdendo tempo demais. Vamos embora. Um abraço. Tchau.